O evangelho de hoje é de São Marcos, o capítulo 7, os versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas e cobres. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que vos ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e sua mãe, sustentando que vós podereis receber de mim corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis, e vós fazeis muitas coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todos nós compreendemos que a palavra do Senhor, nas nossas meditações, nos nossos estudos, que a palavra do Senhor deve tocar profundamente o coração. A palavra do Senhor deve ser para nós uma experiência profunda da fé. Assim, viveram os primeiros cristãos, quando rezavam e deixavam com que Deus falasse o seu coração, o seu interior. Por isso, então, Jesus dirige aos discípulos e hoje dirige a sua igreja, que somos nós, em que as nossas orações, o nosso louvor não deve ser de boca para fora, não deve ser uma religião de tradições marcadas por leis, marcadas realmente para colocar em prática gestos, colocar em prática alguns costumes. Mas a religião, diz o Senhor, deve ser aquela que toca o coração. Ou bem diz Jesus: vós me honra com os lábios, fazem preces de louvor com os seus lábios, mas no seu interior está vazio, não deixa com que a palavra chegue ao coração.
Por isso, então, em nosso meio, há muitas pessoas que também vivenciam esta prática. A palavra de Deus hoje nos convoca que, para seguir o Senhor, não é pelas leis. Hoje há pessoas, há grupos cristãos em que a lei está profundamente marcada no seu coração. É pela lei, é que está escrito, até cita números de leis para a vivência. Veja que Jesus Cristo, com os fariseus e os doutores da lei, criavam-se grandes polêmicas por isto, porque na verdade não são as leis que nos salvarão, não são as leis que nos levarão ao encontro de Deus e da vida eterna, mas o amor, o encontro com o Senhor. Veja bem, nós hoje na igreja celebramos a memória de Santa Baquita, uma mulher que foi escrava, que viveu profundamente na sua carne a dor da escravidão, da rejeição, mas viveu no seu interior profundamente a fé e a liberdade. Por isso, a liberdade interior é o maior dom que Deus dá para nós e que devemos cultivar. Para que a gente viva profundamente a liberdade interior e viva profundamente a fé, a oração. E lembre-se bem, a oração do silêncio, da escuta, a leitura orante da Bíblia. Não é muito barulho, desconfie quando é muito barulho. Então, por isso, nós queremos também, nesse dia que meditamos a palavra do Senhor, pedir ao Senhor que nos ajude a trabalhar contra toda forma de escravidão e de humilhação das pessoas, para que a paz e o amor possa de fato acontecer. Por isso, seja ouvinte e praticante da palavra. Muita paz para você no seu coração, hoje e sempre. Amém.